Oi, malta do YouTube ou Google+, tudo bem? Daqui é a Gloriana do YouTube, ou Google+, como vocês queiram. Eu tenho 2 canais nesses 2 nomes. Eu venho de novo aqui para continuar fazendo os meus nichos, contribuindo os meus nichos para o YouTube. E hoje nós vamos falar, dando continuidade daquela conversa que eu já tinha feito sobre dicas para empresários ou empresárias que queiram abrir empresa para empregadas domésticas. De empregadas domésticas. Então, eu vim aqui para dar continuidade nesse nicho, mas vou falar da higiene e segurança de trabalho, que toda empresa que contrata empregadas domésticas deve ter. Esse tema é um tema que, se formos a falar, como eu já disse, eu vou tentar esmiuçar aqui um bocadinho em cada categoria de empresa, né? Porque é um tema para qualquer área de trabalho. Como eu disse, hoje vamos falar de higiene e segurança no trabalho. Uma empregada, uma empresa que se preze de nome, que contrata empregadas domésticas, ou uma pessoa individual, ela tem que ter consciência que para trabalhar num certo lugar, ainda que for de baixa renda, ela tem que estar preparada. Ela tem que mais ou menos tem que mais ou menos ter uma bagagem que vai contribuir com o que ela vai fazer na casa dessa cliente ou na casa dessa pessoa. Como eu estava dizendo, o tema de higiene e segurança no trabalho é um trabalho vasto. É um trabalho que atinge, se não estou em erro, em quase todas as categorias de emprego, né? Temos a medicina, temos a enfermagem, temos quem faz análises clínicas tem que ter higiene e segurança. Quem trabalha em construção civil tem que ter higiene e segurança de trabalho. O que inclui na higiene e segurança de trabalho? O que inclui em segurança e higiene de trabalho, por exemplo, quem é empregada doméstica, ela tem que saber que a parte que ela fizer, o que ela faz, ou seja, a parte em que ela trabalhar como limpeza, ela tem que ter higiene, ou seja, tem que ter o conhecimento de higiene e segurança no trabalho. Isso, ela tem que ter luvas, ela tem que saber que tem que ter as luvas, ela tem que saber que tem que ter a máscara, ela tem que saber que tem que usar a touca na cabeça, ela tem que saber que tem que usar aquelas socas de plástico, ou seja, de borracha, perdão. Ela tem que saber que tem que usar uma farda. O mesmo se dá aquelas pessoas que trabalham com lixo. O mesmo se dá aquelas pessoas que são empregadas domésticas no hospital, empregadas domésticas no escritório, empregadas domésticas principalmente nos hospitais. Em cada setor da área do hospital tem que ter. A empregada doméstica de limpeza, ela é revestida dos equipamentos de higiene e segurança de trabalho, que são as luvas, a soca de chupas, né? A farda, a máscara. Tem que saber usar, tem que ter o conhecimento, ou seja, tem que ter uma pré-escolaridade para saber ler o nome dos detergentes, tem que ter conhecimento, tem que saber que em cada detergente que ela usar, se é para quê, se não é para quê. O mesmo se dá para quem é empregada doméstica trabalhando no escritório. O mesmo se dá para quem é empregada doméstica trabalhando numa casa. O mesmo se dá para quem é empregada doméstica trabalhando num condomínio de casas, de vivendas, de prédios. O mesmo se dá para quem vai governar essas tais empregadas domésticas. Porque você não resta só abrir empresa e dizer que eu vou abrir empresa de empregada doméstica. Não. Você já tem que saber que você tem que estar completa para transmitir o conhecimento a essas tais pessoas. Não chega só a dizer, olha, quem que está disponível para contribuir ou para abrirmos uma associação, né? Fazerem parte aqui da empresa que nós estamos a precisar. Vocês vão receber X e nós precisamos de pessoas que estejam disponíveis para irem lá. Olha, isso é tudo muito simples, é tudo muito fácil. É só vocês estarem disponíveis, vocês vão chegar lá. Vocês estarem disponíveis para já vamos ensinar o que vocês sabem fazer. Não, uma empresa não manda mais uma empregada
que precisa de ser ensinada. A empregada já tem que estar com ensinamento. A empregada já tem que estar formada. A empregada já tem que ter os mínimos ou o básico para ela poder interagir com a dona da casa. Ou, por exemplo, uma empresa de escritório. Ou, por exemplo, a pessoa que vai trabalhar como empregada doméstica no hospital. Por exemplo, você é empresa que auxilia com empregadas domésticas, você não vai só atingir um núcleo de pessoas, não vai só atingir, por exemplo, donas de casa que não têm tempo para ficar em casa e precisam de uma cooperadora doméstica. Não, você vai atingir a vários níveis de empresa. Alguém, por exemplo, uma empresa de escritórios, advogado, uma empresa construção civil, uma empresa de engenharia, ou, sei lá, no governo, não me esquecendo... nos hospitais, tá vendo? Você tem que pensar que é um emprego, ao mesmo tempo, uma coisa séria. A pessoa não pode ser contratada ou indicada para trabalhar como empregada doméstica em cada uma dessas áreas, ou se assim posso dizer. Mas se você tem que ter a consciência, a plena consciência, que elas têm que ir com pleno conhecimento. Uma educação básica. Então, você tem que se autopreparar, preparar elas, dar um pouco de educação moral e cívica, ensinar elas que têm que admitir quando erram, ensinar elas que aí não vai ser um emprego que elas têm que arranjar desculpa para não trabalhar, tem que estar sujeitas às regras ou da empresa para com elas, que as assume, ou ao mesmo tempo as regras que vão ser ditas no que ela vai encontrar em cada uma dessas pessoas que vão contratar a empresa, né? Seja tal dona de casa, porque há um erro aqui que costuma haver, principalmente em Angola, que as nossas empregadas domésticas ou a população angolana comete. Elas, quando vêm trabalhar para as nossas casas, elas relaxam, elas pensam que tem que se comportar como se fosse na casa delas. Nem todo mundo também tem aquela consciência de que quando você vai para trabalhar num sítio ou numa casa, não quer dizer que você vai se comportar como se fosse na tua casa. E ao mesmo tempo isso é um pouco complicado. Eu acredito que também, por um lado, isso já é mais complicado que quando você contrata para uma empresa, né? Quando você contrata já uma empregada de uma empresa. Como uma empregada de uma empresa, você já vai ter por um lado, forma de às vezes se queixar caso a empregada se portar mal. Agora, quando você contrata sozinha, é mais complicado. Você às vezes, aqui, por exemplo, no nosso país, a gente tem que se renegar muito, a gente tem que se sacrificar muito, por saber que ela não tem estudos, não tem formação, e a gente, pronto, descansa um pouco naquela parte que, pronto, eu vou lhe ensinar e ela vai fazer. Mas elas depois, elas não evoluem. Você passa a ensinar todos os dias que tem que lhe dar a ordem, todos os dias que tem que dizer, olha, vai limpar a casa de banho. Você tem que ensinar a toda hora. Tá bem que e nisso é bom nós, pessoalmente, quando arranjamos por nós próprias, temos a consciência que não é bem assim. Temos que também conseguir, como um relacionamento e com a empregada, que se costuma dizer, saber ter um relacionamento de carisma, de solidariedade. Mas eu acho que também isso ajuda muito, né? Você saber lidar com a empregada, saber atrair a pessoa que trabalha para si com carisma. Eu vejo muito a minha irmã, ela tem um caráter assim, ela consegue. Eu às vezes até fico chateada, né? Porque nós somos uma família, né? E porque a minha mãe não é muito assim de dar muito mimo para as empregadas, não. E eu entendo também a posição dela, porque ela em tudo que ela quer mandar a empregada fazer, ela ainda tem que ensinar. Então, algumas coisas que às vezes não concordo, mas que faz parte, que eu também às vezes vejo, porque é aquela coisa, né? Nós somos muitas, então fica aquela divisão. Se ela é uma pessoa que não tem estudo, não tem consciência, ela vai ficar complicada. Vai ficar dividida. Quer dizer, eu às vezes já vejo que a empregada, em vez de por exemplo, eu e a minha mãe, nesse momento a gente está em casa, somos as mais que ficamos em casa, então eu mais ou menos aprimoro por isso. Que ela tem que simplesmente ver as pessoas que ficam em casa o dia todo, que lida com eles, que dá de comer. Tá certo que os que saem também tem que contribuir com alguma coisa, né, para não parecer que são individualistas. Mas por um lado, para mim, isso é um pouco desvantajoso para mim e a minha mãe, que ficamos em casa todo dia. Por exemplo, não é por mim, mas pela minha mãe. A minha mãe, se tem uma forma de educar, ela não pode, mas isso eu também acho que
é problema da empregada. Você tem que vir capacitada para assumir a forma como a empregada vai te tratar. Não quer dizer que você tem que aceitar maus tratos, não. Mas você tem que, ou então tratar todos da mesma maneira, ou não fica separando as coisas. Eu vejo que a empregada na minha casa fica procurando quem é que lhe trata com mais carisma e por aí fora. E eu reconheço que eu não sou muito assim, né? Que eu já estou aqui me dizendo, meu Deus, me ajuda. Porque é importante para um relacionamento com os nossos empregados. Nós também temos uma forma de ser, né? Que contagia, ou seja, que é carismática, que é doce, que é... Há aqui um livro que eu vou deixar para todos os empresários, e não só, que eu aconselho as pessoas a lerem, né? Empresários e empresárias, que é de um autor, John Maxwell. Ele é um palestrador, workshops de vários livros deste gênero, né? O nome do livro é A Essência da Gestão, Segredos do Relacionamento, John Maxwell. E tem muitos outros que eu também podia aconselhar aqui para vocês. Esse livro ele fala qual o segredo do relacionamento que uma pessoa tem que ter com o seu empregador, com a sua empregada, com os seus subempregados, né? Você, por exemplo, dono de uma empresa, que tipo de relacionamento você pode ter, né? A forma como você lida com os seus subempregados, como é que você vai, como você pode estar, através do relacionamento, criando uma boa comunicação entre vocês, né? Nesse livro ele vai relatar certos aspectos que diz que são respeito, confiança, reciprocidade, diferenças, semelhanças, compreensão, encorajamento mútuo, entre outros, nesse livro. Então eu aconselho para todos os empresários e empresárias, né, a comprarem esse livro, John Maxwell, Segredos do Relacionamento. E ele tem muitas outras coleções que são ótimas para ajudar você que quer ser dono de uma empresa, ou seja, que quer ser empresário ou empresária, ou pretende ter um sucesso profissional. Sim, porque a natureza dos relacionamentos aqui vou ler aqui alguns temas do livro que são: por que os relacionamentos são importantes para o sucesso? O que é preciso saber sobre os outros? A segunda parte é os tijolos dos relacionamentos, que os aspectos que ele vem à consideração. Como posso encorajar as pessoas? Como me conectar com as pessoas? Como posso me tornar um ouvinte melhor? E a terceira parte do livro é o desenvolvimento dos relacionamentos. É essa parte que eu digo que a minha irmã tem um pouco disso, né? Ela tem uma forma de doce, carismática, de lidar com os empregados. E eu vejo que isso às vezes que mas eu acho que é dom dela, né? Porque não é todo mundo que nasce assim e é isso que fica um pouco complicado, né? Como cultivar a confiança com as pessoas? É daí que tem que partir a forma de tratar com os empregados de uma forma carismática. Ou seja, mais um dos temas aqui que ele diz é: qual o relacionamento que é mais importante para mim? Como servir e liderar ao mesmo tempo, né? Então, é aqui que ele vai explicar nessas coisas de se ser empresário, de se não ser, como é que a pessoa deve se comportar com os que são meus subempregados, né? Que vão contribuir para o serviço ou a obra da minha empresa. E eu vejo que ela tem um pouco disso, a minha irmã, como eu disse. E que, por um lado, é bom, mas por outro, eu sou da opinião que a pessoa tem que estar atenta, né? Se já tem alguém que é líder, ou seja, alguém que já lidera, então você não pode distorcer um pouco aquilo que você já lidera. Porque assim, a minha mãe, ela não digo que não é carismática, mas ela não é muito assim do gênero de ser carisma, ela também sabe ser. Mas eu vejo que por causa que ela tem que ainda ter que ensinar todos os santos dias, que é para cozinhar, quer dizer, você não acorda descansada a dizer não. Hoje não vou precisar mexer em nada. A empregada é que vai... Mas por que as pessoas não chegam à conclusão que ser empregada doméstica é ser um braço direito da pessoa que vive em casa? Por quê? Isso é